Bom dia, amigos ouvintes. Estamos gravando mais uma live. Hoje nós vamos falar o que é a vida e sobre as coisas que passamos durante essa vida, né? Sobre os sofrimentos, né? Os males e também as vitórias, né? Que passamos por essa fase, que a conhecemos como vida, né? Porque quando se chega a falar a morte simplesmente é o final de algo. Fim de uma planta, fim de um animal, fim até de uma firma, por que não? Se essa firma não teve sucesso, só não é interpretado assim. Ela simplesmente morreu, né? Que ela deixou de existir. A morte, chamada por essa forma, significa deixar de existir, parar, terminar. Tanto é que a própria Bíblia diz que quando isso acontece, passa para o esquecimento. Muitos podem até dizer, mas isso não é bem verdade, porque minha mãe ou alguém da minha família morreu há muito tempo e eu não esqueci. Mas também você não esqueceu totalmente. Quando alguém fala, você lembra, né? Mas para você ficar sabendo daquela morte que aconteceu com um ente querido, por exemplo, necessita que você lembre, certo? Quer dizer que te venha essa lembrança para você poder até pensar em momentos que foram felizes ou de sofrimentos e algo assim, né? Então, por exemplo, a pergunta é: o que é a vida? Né? Porque se fala estar vivo ou estar morto. Está definido aí as duas etapas. Uma bem agradável, que é estar vivo, né? No sentido carnal. Porque tem certos tipos de vida que a própria pessoa até almeja a morte. E até diz, antes eu morresse, né? Porque viver uma vida dessa, não é assim? E a morte, ela nunca, nem na maneira de pensar, ela é bem-vinda. Alguém chega a desejar. Desejo não é ter, né? Podendo até acontecer, mas desejo é uma vontade que isso acontecesse. Mas isso, quando alguém chega a esse ponto, ele mesmo vê que não compensa mais esse tipo de vida. Quer dizer, há várias maneiras em que essa vida atua, de várias formas. Uma boa vida, uma vida mais ou menos e uma vida péssima. E uma vida que possa chamar assim, até um pouco estúpida. Tem várias formas. Então, no meio dessa situação, vem aquele pedaço que alguém
Ah, como eu desejaria estar morto, só para não ver acontecer isso, não é? Então, mas agora vamos saber o que é vida, né? Porque vida, alguém pode até ignorar das minhas palavras e dizer, uai, vida, ele já disse, é estar vivo. Sim, mas isso aqui é um livro, na Bíblia. Mas para quem nunca leu nada acerca, para ter uma experiência de que esse livro fala, não tem noção. Para ele é só mais um livro. Mas ele não sabe como funciona os escritos que estão dentro desse ou daquele livro, sem não ter o devido entendimento acerca. Por exemplo, quem sabe a cor que é a vida? Alguém pode falar é ignorante mesmo. Esse camarada, ele é atrapalhado. Não, porque imagina você que todo algo existente, ele tem uma cor. E que vive ou que não vive, que seja, mas é um algo útil, ele tem uma cor. Os seus tipos de movimentos, a sua utilidade. Ele é algo. Ninguém vai fazer uma coisa, e principalmente tão profunda assim como a vida, ou como se chama a morte, e na fabricação de tal coisa que seja um pouco aparente, dizer eu vou fazer já, mas vai servir para quê? Não, para nada não. Vai servir para nada não. Mas aí então, para que você vai fazer? Não, eu cismei de fazer, mas eu mesmo sei que não serve para nada. Ninguém vai fazer uma coisa desse tipo. Até porque mesmo ele querendo fazer uma coisa que não serve para nada, assim como ele pensa, pode não servir para nada para ele. Mas às vezes ainda tem sua utilidade. Não passa nada aqui na Terra ou em outros planetas que são todos regidos por Deus, que as coisas não têm objetivos concreto, certo? Não existe coisa alguma que não tenha um efeito, porque esse produto é a causa. E toda causa, ela tem um efeito. Ou o contrário do que esperamos, ou até, quem sabe, aquilo que esperamos, né? Ou algo bem diferente que não seria nenhuma coisa nem outra. Então, para poder entrar nesse campo do que é a morte, né? Sabemos que o efeito é tão grave que morre, não é? Alguém passa uma noite toda de dor, desesperado, ou no hospital ou não, às vezes aos gritos, mas ele está sentindo a dor. Mas se tivesse jeito de tirar a dor, ele não sabia, nem via
nem podemos ver. Ela em si. É tipo... É igual o espírito. Ninguém consegue vê-lo e a maioria, por isso, não acreditam. E agora? Você não vê a dor, certo? Pode ser que tenha um órgão que esteja doente e nisso aparece essa dor. Os próprios médicos, ouvindo o que eu estou dizendo, vão ignorar isso, mas sem jeito de dar uma explicação. Porque eles cortam a pessoa, eles fazem cirurgias. Alguns médicos, até por ironia, disse, abri muitas pessoas e nunca vi nele o espírito. Nunca achei um espírito dentro de um cara. A mesma coisa é a dor, médico. Você, doutor, você já viu a dor? Você já fez cirurgia de vesícula? Eu vejo falar que dói muito e outros órgãos que dói bastante, como rins e tal. Nessa cirurgia você conseguiu ver a cor da dor? Não, você não conseguiu. Assim como é a vida. A vida não tem cor. A vida não pode ser visto. Você pode ver o efeito nas pessoas que estão vivas. Ele se movimentar, fazer isso, ou aquilo, ou pensar, mas ela é uma essência, ela é o modelo do vento. Quem sabe a cor do vento? No entanto, ele derruba prédios, árvores, arranca com a raiz de tudo, tantos quilômetros por hora. Me diz a cor dele. Ele existe. E se existe, tem que ter. Procure qualquer objeto que tem na prateleira de um supermercado, que ele tem embalagens com formas diferentes. Dificilmente uma parece com a outra. E tem as suas cores. O produto que está dentro da embalagem também tem. Aquele que é, digamos, um pó branco, vai ter vários pó brancos. Mas muda-se o nome. E muda-se os efeitos. Não é só porque ele é branco que ele tem as mesmas proteínas e é obrigado a fazer o mesmo efeito. Ele tem uma cor. Porque alguém poderia dizer, não, mas aí ele está falando que cada coisa tem uma cor. Não, mesmo tendo a mesma cor, mas os efeitos, seus efeitos, são diferentes. O mesmo bolo que você faz com trigo, você pode até fazer um parecido do polvilho. Mas, e ambos são brancos. Mas aí vem o sabor. Você conhece a cor do sabor? Tem jeito de ver o sabor? O único meio é sentir. E a morte, ele é um pouco parecido com isso. A morte é um sentimento. Tanto que alguém, às vezes um dia ele tem aquele suspense e ele usa dizer, quase que é comum ouvir isso. Eu acho que vai morrer alguém da minha família.
Eu acho que vai acontecer uma tragédia qualquer. Se o outro perguntar por quê, eu estou tendo um pressentimento assim ruim. Eu tive um sonho. Que cor é o sonho? Ele existe. E se existe, tem que ter fórmula. Você está vendo? Não parece uma loucura? Sabe por quê, amigo ouvinte? É porque tudo que vivemos aqui na Terra, se usarmos o poder da nossa carne na interpretação, está tudo errado. Mas tudo errado? Ô, senhor, peraí. Tudo errado? Não, às vezes não totalmente. Mas o que eu quero referir que há erros em todas as coisas que fazemos quando o endereço vem diretamente da carne. Assim como as coisas divinas, não há erros. Mesmo que nós atemos que aconteceu algo errado, mas é proposital, porque Deus sabe tudo antes de aceitar. E às vezes interpretam até errado as coisas. Como aquela, não cai uma folha da árvore se Deus não permitiu, ou seja, não mandar que ela caia. Eu já disse aqui em live que quando Deus fez a árvore, ela já foi feita com tanta precisão nos movimentos que na época certa elas se desfolham, deixando cair as suas folhas, sem que ninguém precise arrancá-las, e elas mesmas se vestem novamente com uma nova folhagem. E o seu fruto é dado na estação própria. Se acontecer de sair fora da época, é temporã. Como a chuva, por exemplo. Se chover fora do tempo, nós que viemos lá da roça, nós a chamaria como uma chuva temporã, certo? Voltando à vida. Ela não tem cor. Então, o que é a vida? A vida é uma energia, certo? É uma energia. Tal como o movimento do vento, ela está na pessoa, ou no animal, ou na planta, onde eu falo sempre a vida, a Deus. Então, o que é a vida? É o próprio Deus. É aquela energia. Deus está em nós, está em todos os lugares e nem mesmo assim podemos vê-lo. Deus está no seu alimento, no seu assentar, no seu levantar, no seu respirar, no seu dormir, no seu acordar, diariamente com você e ainda dentro de todo ser, seja animal irracional, ou seja, os humanos, ele está dentro e não pode ser visto, né? E é uma vida. E que vida, hein? Só que temporariamente, com prazo de validade, né? Ele pode sair essa energia Deus. Ele pode sair. Ele saindo, saiu a vida. Vem cá, e você já viu a vida saindo de alguém? Assim, para você ver, parece uma ironia, mas não, é uma tentativa de falar mais profundo, uma maneira de entendimento. E às vezes até falar para alguém, tchau, eu sou a vida, eu estou indo embora desse corpo. Será que alguém tem condições de chegar a esse ponto de ver isso acontecer?
É porque é uma energia a vida. Ah, não, fulano, ele morreu. Morreu? Qual foi a causa? Ah, não, é porque ele... mataram ele. De uma certa forma ou de outra. Quantas pessoas que, por extração de uma unha, dá-lhe um tétano, ou sei lá, não entendo de medicina, e ele morre. Se você perguntar ao médico por que ele morreu, deu parada respiratória. Deu má funcionamento dos rins. Por isso, parada renal, né? Morreu. Uma intoxicação deu no fígado, ele deve ter comido uma comida que fez mal, né? Mas também já tem aí uma brincadeira aí na rua dizendo o seguinte: a morte não vem sem uma desculpa. Você viu? Tudo é revelado nesse mundo. É porque nós deixamos passar por alto e não examinamos o porquê das coisas. É por isso. Mas e os males que vêm durante essa vida? Agora, os males, muitas vezes, tem jeito de nós dominar. Mas você vê a cor dele? Também? Se ele é vermelho, azul ou amarelo? Depende se esse mal estiver dentro da embalagem, né? Mas eu estou falando do mal, do sofrimento, de algo que você não gostaria de ter na sua vida ou na vida de qualquer que seja. Você nunca vai ver a cor. Sabe por quê? Porque o mal vem de uma essência já que na maioria das vezes de coisas malignas, que também é uma energia. Você não vai encontrar o diabo aí com rabo e chifre aí. E também os males não vêm só dele, não. Vem por alguém que está usado por ele, por essa mesma energia, ou por você mesmo. Dependendo do tipo que você tem colocado essa situação. Aí ela se transforma. Não tem aquele ditado que quem planta chuva, colhe tempestade? Às vezes a pessoa faz uma coisa até pensando, não, se der mal vai ser um malzinho, eu passo por cima. E às vezes ele se torna muito maior do que o que ele pensa. É algo que caminham juntos, vida e sofrimento, vida e morte, como é chamado, certo? Mas, e quando passamos também por vitórias, que vem durante essa vida, essa trajetória, várias vitórias que teve. Mas também essa vitória não deixa de ser um ser existente. Tem cor? Não tem. Alguém já viu? Bom dia! Até alguém chama Vitória, né? Parece até uma brincadeira. Mas, bom dia, Vitória, como está a senhora? Ah, eu vim te fazer uma visita na sua casa para nós alegrarmos juntos. Não tinha que ser assim. É um ser, é uma coisa, é um efeito. Mas é uma energia. E ela, por isso que o bem nasce de outro bem e o mal nasce de outro mal. Porque ambos é um.
Até o poder de Deus, Jesus o considerou como eu e o Pai somos um. E fez uma oração lá em São Mateus, dizendo: Pai, esse povo é seu, e tu me deste. Agora eu te peço que eu vou sair do mundo, eles vão ficar aqui. Mas eles não é do mundo, quer dizer, não pertence a essa farra que existe por aí, de qualquer forma. Assim como eu do mundo não sou. Mas eu quero fazer um pedido ao Senhor, que eles, agora multidões, hein? Quando ele disse eu e o Pai, ele falou de duas pessoas. Agora, quando ele refere, dizendo, pedindo, que eu vou embora, eles vão ficar aqui. E até falou para eles, se alguém me perseguiu a mim, vai perseguir a vós. Vocês vão ficar num tiroteio, fogo cruzado. Mas fez o pedido ao Pai, faça que eles, multidões, sejam um, assim como somos um. Por quê? Pode ser 10 pessoas juntos. Se ambas fizerem mal, se estiver praticando mal, todas 10, eles estão em um sentido, em um propósito, em um modelo de ataque, pensamentos. Agora, se os 10 estiver ligado ao bem, a praticar o bem, pelo menos enquanto eles estiverem em ação, eles são um, porque eles têm o mesmo rumo, certo? Então aqui já falamos do que a morte é uma energia, né? Cuja essa energia é Deus, Ele é a vida, certo? E não é que Ele é a morte. Ele põe o final com essa chamada morte, que aliás não tem jeito de falar a mesma coisa, até porque a morte não existe. É uma viagem, é uma saída do corpo. É Deus que deixa de ser essa energia para que ele viva e sai e o corpo perece, né? É por essa energia que funciona essa máquina que é o corpo. Então, isso é que é vida. Prezado ouvinte, eu peço a você que deixe o like, porque nós estamos, como todo dia eu falo, fazer uma coisa melhor acerca desse canal e precisamos da sua ajuda e do seu like e que compartilhe para o crescimento do canal e se inscreva no canal para que nos dê estabilidade junto ao YouTube que estamos usando, certo? Por favor, eu não vou usar de estratégias, fazendo aquela coisa toda, aquela bomba, você, não sei o quê, mas agora eu vou fazer, deixar, que nem isso eu estava fazendo, deixar o título, né, mais ou menos para que você, navegando, se encontre melhor e escolha entre muitos vídeos o que você interesse mais. Me ajude, por favor. E eu quero fazer uma oração, um pedido a Deus por todos, porque precisamos cada dia mais dessa energia, Deus, para que vivamos. Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor neste momento, Senhor, que o mundo inteiro tem gente sofrendo. E sofremos porque os nossos feitos merecem.
E o Senhor está acima de todas as coisas, e eu peço que use a tua misericórdia no que for possível. O Senhor, tudo é possível, mas o Senhor sabe a quem deve fazer nesse resgate. Agradecendo os santos espíritos e anjos do Senhor, e agradecendo ao Senhor acima de todas as coisas. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa vitória, é a nossa esperança. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós o agradecemos. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.